Na última aula nós falamos sobre espelhos planos, espelho plano. Hoje nós vamos falar sobre espelhos esféricos. Então, nós temos um espelho mais ou menos assim. Peraí. Mais ou menos assim. Aqui nós vamos colocar 3 tracinhos, porque aqui é a parte de trás de um espelho esférico. Esse espelho, como a imagem é refletida aqui, essa é a parte da frente. Aqui é a parte de trás. Isso aqui se chama-se concavidade. Então o nome desse espelho é espelho côncavo. Okay? Então esse é um dos espelhos que nós vamos ver. O espelho côncavo, ele tem um centro e tem um foco. Centro com a letra C, tá? O nome desse eixo aqui, onde está o centro e o foco, é chamado de eixo principal. Eixo principal. É onde está o foco e o centro. Aqui é o centro e o foco. Esse foco é a metade do centro. E o centro é o raio de uma circunferência. Nós temos uma circunferência. Aqui é o centro. Aqui, isso daqui chama-se raio. Logo, o foco é igual a metade do raio. Ok? Então, nós temos o eixo principal e nós temos esse espelho aqui côncavo. Mas nós também temos um outro espelho que a frente dele é aqui atrás. O nome desse espelho é espelho convexo. Ele também tem um foco e também tem um centro. A frente dele é aqui, ok? Como é usado esses espelhos aqui? Esse espelho aqui, côncavo, ele é usado por dentistas. Ele é usado para aumentar o tamanho. Em determinados pontos aqui, ele vai aumentar o tamanho da imagem, aonde tiver o objeto aqui. Então, também, esses espelhos aqui também, pessoas que vão maquiar, elas usam também esse tipo de espelho. Já esse tipo aqui, convexo, ele não é para aumentar, ele não é para aumentar a imagem, ele é para aumentar o campo de visão. Então, esse daqui você vai encontrar em lojas, em farmácias, em lojinhas, você vai encontrar no retrovisor de carros, que ele aumenta o ângulo de visão. Então, esse daqui, o convexo, você encontra em carros, nos retrovisores. Ou também em lojas. Esse daqui você vai encontrar pessoal da maquiagem e também vai encontrar dentista. Esse daqui, ele aumenta a imagem. Esse daqui aumenta o campo de visão. Nessa primeira aula, vou dividir a aula e nós vamos falar como é que incide o raio aqui nesses 2 espelhos, ok?
Então, como é que incide o raio? O raio, ele pode incidir aqui, ó. Ele pode incidir aqui em paralelo. Ele pode incidir em paralelo. No caso, se ele vir em paralelo, nós vamos mostrar isso, eu vou mostrar isso melhor no papel milimetrado ali dentro do computador. Aliás, eu aconselho a você pegar a aula e tentar refazer num papel milimetrado de preferência, ou em outro papel com régua, ok? Então, você vai pegar aqui, quando ele vem em paralelo, ele incide, ele reflete, ele incide em paralelo e reflete no foco. No foco. E vice-versa. Se ele incidir passando pelo foco, ele reflete. Então, se ele incide no foco, ele vai refletir em paralelo. Então, se ele incidir aqui pelo foco, ele reflete em paralelo. Agora, ele também pode incidir aqui e aqui. Então, são 4 casos do espelho esférico. 1 em paralelo, 2 em foco. Se for em paralelo, reflete no foco. Se for no foco, reflete em paralelo. Aqui. Agora, se ele vir no centro, ele vem aqui e reflete no centro. E incide no centro. Ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai refletir sobre ele mesmo. Reflete sobre ele mesmo. Então, se ele vem pelo centro, ele incide e reflete mesma direção e sentido contrário. Ok? Agora, ele também pode vir aqui, ó, vindo pelo vértice. Pelo vértice. Se ele incidir aqui pelo vértice, ele vai refletir com um ângulo igual, tá? Do mesmo ângulo. Se o ângulo aqui é 1, aqui também é 1. Então, se ele incidir pelo vértice, ele reflete pelo vértice também com ângulo igual. Então, pelo vértice, ele reflete no vértice mesmo com um ângulo igual. Ângulo de reflexão igual. Então, vamos ver isso aqui num papel milimetrado, que a gente vai ver melhor. Como então eu estava dizendo, nós vamos aqui, o primeiro feixe de luz vai ser paralelo ao eixo principal. E toda vez que ele é paralelo ao eixo principal, ele reflete no foco. Então é assim. Eu vou traçar aqui um paralelo, um feixe de luz aqui paralelo. Ele vem paralelo. Ele vai refletir no foco. Ele vem e reflete no foco. Então ele vem paralelo. Ele vem aqui, incide aqui. E ele vai e reflete passando pelo foco. Assim. Ok? Isso aqui no espelho côncavo. Concavidade. Esses 3 sinais aqui, o raio não passa por aqui. Aqui é a parte traseira, a parte de trás do espelho. Foco é aqui, o foco é a metade do centro. E aqui é o vértice. Bom, e quando for num espelho convexo, que é o da direita, esse que nós vamos fazer agora. Nós fizemos no côncavo, ele tem uma concavidade, é um espelho que tem uma concavidade. Agora, e no espelho convexo? Ele vai incidir paralelo. Então, ele vem paralelo.
tá? Aí como é que ele vai refletir? Ele reflete na direção do foco. Só que aqui no foco, essa parte aqui, daqui, ela é a parte de trás. Então eu vou deixar pontilhado, porque é só imaginário aqui, tá? Porque o foco no espelho convexo, ele fica na parte de trás, tá? Então aqui no espelho convexo, o foco e o centro estão aqui na parte de trás do espelho. Então, esse raio, ele vem assim, ó, e na hora de refletir na direção do foco. Só que o foco, como nós sabemos, ele está na parte de trás do espelho, ok? Então, por isso que nós estamos aqui com essa parte tracejada. Então, quando ele vem paralelo, ele vem e reflete no foco, tá bom? Aí, quando aqui o espelho é convexo, ele vem, aí o foco está aqui na parte de trás, ele reflete na direção do foco também. Esses 3 pontinhos aqui significa que é a parte de trás do espelho, ok? Então, vamos ver agora o raio de luz passando pelo foco. É o contrário, quando ele passa pelo foco, ele vai e reflete em paralelo. Aqui, ele vem no paralelo ao eixo principal, né, e reflete no foco. Aqui é o contrário, ele passa pelo foco e reflete paralelo ao eixo principal. Então, vamos ver como é que é. Ele vem passando pelo foco. Então, vou botar aqui um exemplo. Aqui tem um feixe, ele veio passando pelo foco, ok? Como é que ele vai refletir? Vai refletir em paralelo, assim. Então, quando ele passa pelo foco, reflete em paralelo. Aí vai, então, ele vem aqui pelo foco. E vem e reflete em paralelo. Esse é um espelho côncavo, ele tem uma concavidade. E no espelho convexo, que é esse outro do lado aqui, ó. Parte de trás, novamente o raio, ele vai incidir pelo foco. Então, vou colocar um raio aqui. Vem um raio assim, tá? Ó, a direção dele aqui no foco. Tá vendo? Só que nós vamos ter que fazer um tracejado aqui, porque essa parte daqui é a parte de trás. Então, a gente vem aqui, dá um tracejado aqui, para dizer que essa parte aqui é a parte... Toda figura que tiver nessa parte de cá, ela é virtual. Toda parte que tiver na frente do espelho, por exemplo, na frente do espelho convexo é aqui. O foco e o centro estão na parte virtual, ok? Aqui no espelho convexo. No espelho côncavo, não. A parte real está aqui na frente, nesse lado esquerdo, e o outro lado, que tem esses 3 pontinhos ali, é a parte virtual. Então, vamos lá. Ele vem na direção do... Ele vem passando pelo foco. Como é que ele reflete? Reflete em paralelo. Então, nós vamos aqui refletir em paralelo ao eixo principal. O eixo principal é esse eixo aqui, onde está o ponto F e o ponto C. Então, a gente coloca aqui a setinha, ó. Ele veio na direção do foco e refletiu em paralelo ao eixo principal, ok? Agora vamos ver o outro caso. Quando ele incide no centro da curvatura, o que acontece com ele? Ele reflete sobre si mesmo. Então, vamos passar um raio aqui, refletido pelo centro. Ele reflete sobre si mesmo. O que é refletir sobre si mesmo? Ó, ele vem nessa direção e nesse sentido aqui.
vai bater no espelho e vai refletir com a mesma direção, mas o sentido contrário. Então, o raio, quando incide pelo centro, ele volta na mesma direção. Ok? A mesma coisa aqui, nesse aqui. No convexo, que é o direito aqui. A gente vai colocar um raio aqui na direção do centro. Lembrando que aqui, como esse lado aqui é o lado virtual, nós vamos fazer um tracejado. Então aqui vai ser tracejado. Tracejado, então, ele vem pelo foco, ele vem aqui pelo centro, então ele vem nessa direção e nesse sentido do centro e ele reflete sobre ele mesmo. A direção é a mesma, o sentido que é outro, é o contrário. Ok? E agora, e quando o raio de luz ele reflete no vértice? No vértice ele reflete com um ângulo igual. É aquele que o ângulo de incidência é o mesmo que o ângulo de reflexão, como nós já vimos na outra aula. Então, se ele incide aqui no vértice, ele vem e incide, peraí, ó, o mesmo ângulo eu vou fazer aqui, aí vem aqui e ele vai incidir no mesmo ângulo de reflexão. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse ângulo aqui, esse ângulo é igual a esse. Então, se aqui for X, se aqui for A, vou botar A. Aqui também é A, tem o mesmo valor. Só que um é o I, o outro é o R. Um é de incidência e o outro é o de reflexão. Ok? Aí, então, ele incide aqui, ó. E reflete aqui. Isso aqui nesse espelho côncavo. E no convexo, a mesma coisa. Ele vai incidir aqui, ó. Ele vai incidir aqui e vai refletir com o mesmo ângulo. Então, a gente pode colocar aqui um prolongamento aqui do eixo principal e dizer que aqui o ângulo é o mesmo. Eu acho que eu fiz um desenho um pouco... Tem que fazer um desenho melhor aqui. Espera aí. Mais perfeitinho. Tem que vir aqui na diagonal certinha. Acho que agora ficou bom. Aí vai dar um prosseguimento aqui no eixo principal. Faz o ângulo, os dois ângulos aqui são iguais. Se nós colocarmos aqui B, aqui também, o outro também é B. Então esse é B, esse é B, porque eles são iguais. Mesma coisa, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, ele bate no vértice, ele vem nessa direção e reflete aqui com um ângulo igual.